Boa noite a todos, boa noite, doutor Paulo Roer. Muito obrigada pela sua presença, de estar aqui conosco, dedicando o seu tempo ao conhecimento, né? E a todos vocês que estão entrando aqui para assistir com a gente. Eu vou falar um pouquinho, enquanto isso, professor, o pessoal vai entrando, saindo do trabalho, entrando aqui com a gente. Quando o senhor começar a falar, está todo mundo praticamente na sala. A gente está no 38º Conversando no Micromeio, né? Essa palestra faz parte desse Conversando no Micromeio. Então, todas as outras lives estão no canal do YouTube. No canal do YouTube, a gente tem uma opção de vocês serem membro. Vai lá, clica e vocês vão verificar como é ser membro para colaborar com o canal. Hoje a gente não tem a presença do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está com agenda de trabalho, agenda profissional, então hoje ele não pode estar aqui conosco, mas com certeza ele vai assistir depois e nas próximas lives ele vai estar aqui com a gente, conversando com a gente aqui. Então, hoje a nossa live é sobre conhecer tudo sobre o laboratório NB3, né? O que a gente precisa saber desse laboratório. Eu estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores com o professor, a experiência é grande, né? E a gente estava falando de virologia, que ele também é virologista, e eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho dessa trajetória profissional antes de começar no assunto, mas eu, mais uma vez, quero agradecer imensamente a sua participação no Micromeio. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua, professor. O senhor poderia falar um pouquinho do senhor, da sua trajetória? Muito obrigada. Boa noite, Janaína, boa noite, Gleidson. Com muito prazer, né, satisfação, eu estou aqui conversando com vocês aqui no Micromeio. Boa noite a todos os ouvintes também aí que estão nos acompanhando, né? E hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre laboratórios de nível de biossegurança 3, né, o NB3 famoso, e que era um sonho, na verdade, né, que agora, felizmente, nesse ano, nós conseguimos terminar o nosso laboratório NB3 aqui em Porto Alegre, que é onde eu me encontro, né, e onde eu vivo, né? E é o primeiro laboratório aqui dedicado à microbiologia que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tínhamos um outro NB3 dedicado a lidar somente com Mycobacterium tuberculose, né? Na PUC, Pontifícia Universitária Católica, mas era um laboratório de menores proporções, né? Agora, então, nós temos um super laboratório, me atrevo a dizer, um laboratório bem equipado, né? Adequado para lidar com todos os micro-organismos que pode representar um risco maior para as pessoas, que é o objetivo do NB3. Né? Como eu estava dizendo para vocês, para falar um pouco da minha história, eu trabalho com... Agora eu já sou aposentado, esse ano me aposentei, mas trabalhei oficialmente 46 anos desse ramo. Né? Então, desde jovem eu tive a oportunidade de começar meu trabalho com virologia, naquela época trabalhando com o vírus da raiva, que é um vírus fascinante. Naquela época, na verdade, a virologia aqui no Brasil se resumia, virologia veterinária em particular, né? Porque eu sou veterinário de formação, mas a virologia veterinária se resumia especialmente a dois temas. Um era o vírus da raiva e outro era o vírus da febre aftosa. O vírus da febre aftosa nós já estamos em vias de erradicação. O vírus da raiva, né, a situação epidemiológica melhorou muito. Hoje a gente não tem, ou tem muito raramente casos de raiva em humanos, né? Mas antigamente era uma preocupação muito grande, né? E foram a base, o vírus da raiva foi a base dos meus estudos, que depois então me estimularam a fazer mestrado e doutorado e, e continuar nessa área de virologia, né? Diferente da Janaína, que teve algum trabalho em virologia, mas o destino a levou para outros lados depois, né? Eu continuei na área de virologia até minha aposentadoria, e ainda assim continuo, após aposentado, ainda continuo ligado à pós-graduação, né? Em ciências veterinárias aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, e ainda continuo, então, orientando alunos de mestrado e doutorado, e que é uma grande satisfação, né? Porque o convívio com alunos
é sempre enriquecedor, engrandecedor, porque a gente, ao ver o crescimento dos jovens, assim, a gente se sente muito gratificado. Então, no fundo, é um certo egoísmo, porque a gente faz aquilo, né, tentando mostrar para os jovens, né, a nossa visão da ciência, né? E às vezes a gente fica muito feliz quando vê que esses jovens aí adotaram uma visão semelhante à nossa, que podem buscar, né, com os seus meios depois, né, progredir na ciência, né, e empurrar as fronteiras da ciência para mais adiante, né? Então é isso. Eu sou graduado então em veterinária, depois estudei, aí eu comecei a trabalhar no laboratório veterinário do estado chamado Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, lá em Eldorado do Sul. Naquela época ainda era município de Guaíba, lá em Eldorado do Sul. E lá é que comecei a minha carreira, então, trabalhando com raiva. E depois eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, né, na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, né, onde fiquei até de 1980 a 1982. Depois voltei para o Brasil. E aí, mais adiante, eu vi que era necessário fazer também um aprofundamento, fazer um doutorado. Voltei para a Inglaterra para fazer um doutorado, onde eu fiquei de 87 a 91, e aí então voltei para o Brasil para dar seguimento à minha carreira, né? E aí, então, depois desse período, eu tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, onde nós tivemos a oportunidade de criar uma equipe de virologia que não existia naquela época, né? Não tinha nenhum virologista em tempo integral naquela época. Então, aí a gente criou um laboratório de virologia, isso foi lá pelo ano de 91, 92, e esse laboratório que depois, hoje, passados já quase 30 anos, né, foi o laboratório que serviu de base para a gente criar essa equipe de biossegurança, esse laboratório de nível de biossegurança 3. Então, aqueles de vocês que estão nos ouvindo, se estiverem interessados em virologia, que é um campo fascinante, né? Todos os campos da microbiologia são fascinantes. Mas, claro que virologia, para mim, pelo menos, é o mais fascinante, né? Então, não querendo puxar a brasa para o nosso lado aqui, não Te querendo, entendo, te entendo. mas, de uma certa forma, querendo, se algum de vocês que está nos ouvindo tiverem interesse em trabalhar com virologia, pode nos contatar, que podem trabalhar ou conosco aqui ou em outros laboratórios do país, porque a gente tem conhecimento em toda parte, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é muito, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados do país, né? Mas tem muitos colegas e são uma excelente instituição para desenvolver trabalhos em virologia, é a mais importante instituição que trabalha com virologia e outras áreas da ciência também, né? Dedicadas à saúde humana, particularmente, né? E como nós somos ligados à Sociedade Brasileira de Virologia, da qual eu tive a satisfação de ser presidente um período, lá em 2009, 2010, tá? Nós conhecemos aí praticamente todos, se não todos, a grande maioria dos virologistas do Brasil. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar nessa área, por favor, entre em contato, a gente pode encaminhá-los, né? Porque todo laboratório, toda pessoa que trabalha em laboratório gosta muito, eu brinco com os meus alunos, né? Gosta muito de escravos. Escravos que são alunos, estão dispostos a trabalhar e que tenham, né, aquele comprometimento, aquele cometimento de entenderem, de levarem a ciência adiante. Isso é que a gente quer dos alunos. A gente não pede nada, não precisa ser ninguém especialmente gênio, né? Nem especialmente nada, basta que tenha interesse, é o que mais chama atenção em um acadêmico, em um aluno, em um mestrando, doutorando, é que ele tenha interesse, que busque, né, o conhecimento
aquelas coisas que são necessárias para ele crescer cientificamente. E, na verdade, é o que todos nós, né, que somos cientistas, né, embora cientista aqui no Brasil seja um termo engraçado, porque não tem nenhuma profissão cientista, não é reconhecido como profissão cientista, né? Então, o Brasil não reconhece cientista como profissão. Então, mas, enfim, aqueles, né, de nós que querem progredir na ciência, né? Então, esses são os que devem, então, entrar em contato com essas pessoas. Se quiserem entrar em contato com virologistas, falem conosco, com outros colegas aí, com a própria Janaína, que também tem outros conhecimentos aí, né, na área de bacteriologia e outras áreas da microbiologia, né? E fica então esse nosso convite aí, né, para vocês todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. Muito obrigada, né? Muito obrigada por o senhor disponibilizar um contato. A gente sempre costuma dizer, né, que na microbiologia a gente fala da bacteriologia, a gente fala da parasitologia, a virologia e a micologia também são disciplinas e que têm atribuições necessárias, né, para a sociedade como um todo, né? E que precisam, né, ser tanto, enfim, biotecnologia e outros ramos, né? Tem um mundo aí, né? E eu queria perguntar já para o senhor se o laboratório de NB3 no Brasil é o único esse ou tem outros nesse padrão que vocês têm lá agora, né? Que vocês têm aí em Porto Alegre, né? Lá, né? Em Porto Alegre. O pessoal está falando do Rio de Janeiro. Claro. Não, não, infelizmente não, Janaína. No Brasil, nós temos, até hoje, pela manhã, eu estava olhando esse número aí. Até 2021, nós tínhamos, dedicados à saúde humana, tínhamos 12 laboratórios NB3 no Brasil. Eu acredito que, contando todos eles, os que não são dedicados somente à saúde humana, mas também à saúde animal, nós devemos ter hoje mais de 30 laboratórios. A maioria deles concentrados em São Paulo, né? Onde tem o maior número de laboratórios. Mas nós temos também laboratórios no Instituto Evandro Chagas, lá no Pará, não é? Que também é um centro importantíssimo de microbiologia, né? De virologia também, né? Porque é o centro onde com profissionais reconhecidíssimos, especialmente pelo trabalho com vírus da Amazônia, né? Com viroses, né? Identificadas na Amazônia. E lá, então, eles também eles já tinham um laboratório NB3, estão agora reformularam o laboratório para ampliá-lo, né? Então, a gente tem vários desses laboratórios. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o nosso laboratório aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que foi recém-inaugurado. Nós temos um outro laboratório que está quase sendo terminado na Universidade Federal de Santa Maria, na cidade, né, de Santa Maria, claro, né, no centro do país. E temos esse outro laboratório na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aqui perto, aqui até da URGS, né? E que era dedicado ao trabalho com. Era, não, é dedicado ao trabalho com Mycobacterium tuberculose, só lida com Mycobacterium, né? E que nos últimos anos, em função da Covid, né? Então foi autorizado a fazer alguns trabalhos com Covid também. Mas é um laboratório, assim, vamos dizer assim, uma área física muito pequena. Infelizmente, nós tínhamos um outro laboratório NB3 na Secretaria da Saúde que, por razões que a gente, enfim, não cabe discutir agora, mas a gente, infelizmente, convive com certas coisas, né? Ele nunca foi funcional, nunca se tornou funcional. Então, praticamente, nós temos aí o nosso laboratório NB3 aqui no Rio Grande do Sul. Em São Paulo tem pelo menos, acho que uma dúzia de outros laboratórios NB3. Tá? Então, no total, acredito que em torno de uns 20 ou 30 laboratórios em todo o país, o que é ótimo. E que, claro, eu devo dizer, né, que
a Covid, né, a Covid-19 foi muito importante para estimular a construção desses laboratórios. Né. Eu já estava, muito antes disso, há mais de 20 anos atrás, né, mais de 20 anos, eu estava lutando para construir um laboratório NB3 aqui no Rio Grande do Sul também, mas nós não tivemos sucesso por uma série de razões, porque por dificuldades burocráticas e por emendas parlamentares que não deram certo, e uma porção dessas coisas. Chegamos até a inaugurar, botar a pedra inaugural do laboratório. Pedra inaugural, infelizmente, foi enterrada sem laboratório naquela ocasião. Mas são coisas que a gente aqui convive, né, no Brasil, né? Então, não deu certo. Mas nessa ocasião, e muito com esse empurrão que a Covid nos deu, né, nos permitiu, então, aplicarmos, né, um projeto junto à FAPERS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, e fomos contemplados. Né? E esse laboratório, então, custou em torno de 2 milhões de parte da FAPERGS, né, que foram cedidos, e pelo menos outros 2 milhões que foram investidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, é um laboratório muito completo, né? Muito bem equipado e que está destinado a lidar com micro-organismos que possam representar risco às pessoas. Né? Então, vírus como o Covid, por exemplo, né, como o coronavírus, né, e vírus como influenza H5N1, que são vírus que apresentam um risco potencial muito grande para humanos. Né? Então, esses são os vírus alvo desse laboratório, quer dizer, que nos permitiria e nos permitirá lidar com esses agentes sem que a gente tenha medo, tenha risco de contaminação, especialmente os operadores, né? Então, aquelas pessoas que irão trabalhar no laboratório, elas então têm condições de controle de ar, né? Controle de ambiente que permitem então que possa se trabalhar com esses vírus sem risco de sermos contaminados. Claro, sem risco de sermos contaminados, não existe risco zero em nada da biologia, né? Sempre existe esse risco, mas minimiza muito a chance de que o indivíduo venha a se contaminar se ele fizer o trabalho dentro das normas preconizadas para esse tipo de laboratório. Tá? Aí talvez, né, algum de vocês vai perguntar, mas que normas são essas? Né? Ou, na verdade, são normas, né, Janaína? São normas usuais, né? Que, na verdade, elas são muito lógicas e que visam justamente evitar que a pessoa se exponha a esse risco. Então, ao entrar no laboratório, ao adentrar no laboratório NB3, a pessoa deve tomar um banho, né? Colocar uma indumentária que depois vai ser esterilizada, coloca um avental apropriado para não carregar para dentro do laboratório, né, outros contaminantes que possam haver no exterior. E aí, uma vez dentro do laboratório, ele vai se encontrar num ambiente de pressão negativa, que nós dizemos. O que se refere pressão negativa? Pressão negativa é que todo o ar que penetra naquele ambiente, ele é sugado por um grande, como é que vamos dizer, um grande aspirador de ar, né? E esse aspirador vai sugar todo aquele ar que penetra ali e vai fazer com que esse ar passe por um filtro que retém todos os micro-organismos. Então, a pressão negativa se refere a isso. É uma pressão de ar mais baixa do que o do meio ambiente, de tal forma que, quando uma pessoa abre a porta ou algo assim, né, aquele ar que está lá dentro não sai por aquela porta, ele é sugado para dentro. Então, o ar vai estar sempre sendo sugado para dentro desse laboratório e passado em filtros que vão permitir, então, a gente chama filtros de alta eficiência de retenção de partículas, né? Que são, então, capazes de reter
mesmo vírus, que são muito pequeninhos, como são partículas que... Aí me lembra de uma aula de virologia básica, né? Qual o tamanho dos vírus? Alguém pode perguntar, né? Bom, um vírus tem um tamanho... Os menores vírus medem cerca de 20 nanômetros. 20 nanômetros são... Puxa vida, 20 nanômetros é pequenininho demais, né? Uma bactéria, por exemplo, uma Escherichia coli, né, que é uma bactéria pequenininha, né? Uma bactéria comum, mede mais ou menos 1.000 nanômetros, né? No seu comprimento maior ali. E um vírus mede 20 nanômetros, então são muito pequenininhos. Pois é, podem depois alguns chegar a tamanhos maiores, mas os menores têm esse tamanho. E os filtros que são utilizados, então, no laboratório de biossegurança 3, o NB3, são filtros que retêm partículas de até 10 nanômetros. Então, eles retêm qualquer vírus, né? Pelo menos qualquer vírus conhecido, né? Pode ser, alguém pergunta, pode ser que existam vírus menores? Pode ser, né? Mas ainda não foram conhecidos, assim como existem também, né, vírus gigantes que nós sequer imaginávamos até alguns anos atrás, né? Existem vírus que chegam a ser maiores do que bactérias, são até visíveis no microscópio óptico, né? Então, para vocês verem, a variedade da natureza é uma coisa incrível, né? Então, Sim, é sempre surpreendente, né, Janaína, sim, como a sim, variedade é incrível, né? Então, às vezes a gente sim, imagina assim, né, olhando para o exterior, a beleza que é a natureza, mas a gente olhando para o interior também, nos micro-organismos, dentro do nosso muito, organismo, é um universo fantástico, maravilhoso, né? sim. Então, Professor, pois não, continua. não, na verdade, eu estava falando sobre a pressão negativa, né? E lá dentro, então, para a gente poder trabalhar com esses vírus, existem ainda umas capelas, né? Umas câmaras que a gente chama, câmaras de fluxo laminar, que é um fluxo que tem um, um outro aparelho filtrador dentro delas e que mantém, então, um ambiente estéril numa determinada área de trabalho. Então, esses fluxos laminares são peças importantes dentro da unidade NB3 e é ali que a gente trabalha. Então, a gente entra para dentro desse laboratório com pressão negativa e ainda lá dentro tem uma área pequenininha, que é uma capelinha, que ainda tem uma pressão ainda menor, para podermos trabalhar ali com absoluta, ou quase que dentro da máxima, digamos, segurança para Segurança. minimizar o risco de contaminação. Então, é É, mais ou nesse menos laboratório, isso. Claro que é. Pois não, Janoina, por favor. não, desculpa, a gente tem um comentário aqui, né, nesses laboratórios, tem inclusive, na verdade, uma pergunta. A gente pode fazer ou pode fazer? Como não, por favor. Professor, doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Professor Paulo, nesses laboratórios tem alguma restrição de desinfetante para a limpeza do ambiente? Pergunto se pode interferir nas análises da virologia. Bom, claro, a escolha desses desinfetantes ela é importante, porque nós não podemos realmente, né, em certos trabalhos, a gente não deve usar certos produtos, né, certos detergentes, né, porque pode interferir. Então a gente toma um cuidado especial de utilizar desinfetantes que vão combater a contaminação no ambiente, dentro do ambiente de biossegurança, né? Mas que não vão afetar os nossos trabalhos, né? Então, não se utiliza certos detergentes dentro da capela de fluxo laminar, a gente não utiliza. Normalmente se utilizam substâncias simples, como álcool, né? Às vezes se utiliza também um produto viricida chamado Vircon, que é muito utilizado também, né? E eventualmente algum outro detergente, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque não podemos misturar, né, esses detergentes nos trabalhos
nos trabalhos que a gente está efetuando, porque senão, obviamente, vai dar problema, né? Então, essa é uma questão importante que a gente deve ter, sempre fazer essa análise antes, não podemos utilizar algo que vá interferir nos nossos ensaios lá, e especialmente na nossa área de trabalho, dentro do NB3, né? Professor Paulo, a gente sabe, né, que teve toda uma estrutura, né, como o senhor disse, né, de legislação para montar um laboratório de NB3 e tudo mais. Então, por exemplo, eu estou aqui no laboratório e aí, de repente, eu começo a suspeitar de um vírus ou acontece alguma questão, como o senhor falou, né, Covid e tudo mais, eu vou mandar esse vírus para o senhor, né? Vocês trabalham guardando algumas cepas de alguns profissionais? Pode acontecer isso no laboratório de NB3? Somente os vírus que vocês têm da pesquisa de vocês? Como que eles ficam guardados? E quais são as maiores pesquisas que vocês realizam dentro desses laboratórios, né? Na verdade, é sobre o micro-organismo em si ou é ele em outras vacinas? Conta para a gente um pouquinho assim, o que vocês fazem. E se só tem no seu laboratório, é só vírus, né? No NB3. Se tem bactéria também, fungos. Vou começar pelo final. Muita Bom, pergunta, né? em primeiro lugar, o NB3 ele é um laboratório multiusuário, então ele não é só para vírus, ele pode ser usado para bactérias, para fungos, para o que for que apresente risco para as pessoas, né? Então, alguns fungos mais patogênicos, né, podem ser também trabalhados lá dentro, assim como bactérias patogênicas, exemplo que eu citei do Mycobacterium e outras bactérias, também podem ser utilizados, também pode ser manipulados no NB3. A grande vantagem do NB3 é isso, que nos permite lidar, trabalhar com o agente como ele é na natureza, potencialmente perigoso. Tá? Então, esse é que é o risco que a gente quer que os operadores não se exponham, mas eles podem preservar, vamos dizer, todas as características daquele organismo. Hoje em dia, para o estudo com os coronavírus, o SARS-CoV, por exemplo, o COVID, né? A maioria dos laboratórios não trabalha com o vírus diretamente. Eles trabalham com segmentos do genoma do vírus, identificando, tá, pedaços de genoma desse vírus, mas não fazem o cultivo do vírus, porque isso representa outro risco, né? Porque nós vamos ter vírus cultivado no laboratório, esse vírus é potencialmente infeccioso, então ele pode vir a infectar a pessoa que está lidando no laboratório. Então, essa que é a grande vantagem do laboratório NB3. Nos permite lidar com um agente vivo, infeccioso, potencialmente patogênico, mas uma condição de segurança para o operador, para a pessoa que está trabalhando. Então, essa aqui é uma vantagem fantástica, né, que esse laboratório apresenta. E permite um outro nível de ciência do que somente ficarmos identificando um pedaço de genoma, né, que é importantíssimo, na verdade, porque é como a maioria dos laboratórios faz o diagnóstico, super importante. Mas resume os estudos a essa linha, quer dizer, só a identificação do vírus numa amostra de diagnóstico ou num estudo, enfim, não é possível fazer o que a gente chama o isolamento do vírus, a multiplicação do vírus no laboratório. Se a gente quer fazer uma vacina, se a gente quer aprofundar esse trabalho ou estudar esse vírus dentro de um cultivo, né, ver como é que ele funciona dentro da célula, né? Então a gente utiliza, né, como é que a gente multiplica os vírus. Vou voltar lá para a virologia básica de novo, né? A gente multiplica os vírus em cultivos celulares, que são células que a gente multiplica em uma plaquinha de plástico, né, hoje em dia, né? E ali o vírus vai penetrar naquelas células e se multiplicar. E se a gente quer ver esse efeito, ver o que acontece quando o vírus está se multiplicando, a gente precisa colocar vírus infeccioso ali, né? Se a gente quer avaliar uma droga, por exemplo, para usar na terapia antiviral, anti-SARS-CoV, como é que eu posso avaliar uma droga se ela funciona contra o SARS-CoV?
a melhor forma é colocarmos essa droga sobre um cultivo do vírus para ver se ele vai conseguir inibir o crescimento viral. Então, é muito importante e abre um universo de possibilidades para o estudo dos vírus, né? O cultivo em um laboratório seguro. Por isso o NB3 é tão importante. Podemos multiplicar, em tese, podemos multiplicar coronavírus, podemos multiplicar vírus influenza H5N1, que é potencialmente muito patogênico também. Então, para nós trabalharmos com esse vírus a nível de podermos multiplicá-lo, ver como ele como cresce in vitro, perdão, para ver os efeitos dele sobre o cultivo celular, né, e sobre as células, potencialmente sobre as células de um paciente infectado. Para isso, nós precisamos, então, um laboratório de segurança adequada. Por isso, os NB3 são tão importantes. Tá? Então, aí estão algumas das possibilidades e alguns digamos, das finalidades para as quais, dos objetivos para os quais os laboratórios NB3 são utilizados, né? Então, claro, a gente pode também fazer outros estudos, como às vezes, né, surgem companhias aí que querem licenciar um produto. Olha, eu tenho um produto aqui que necessito para ver se ele tem atividade antiviral. Eu queria testá-lo contra o SARS-CoV. Bom, só tem uma forma de testar essa atividade desse produto, é colocando sobre um cultivo de vírus, para ver o que acontece. Então, para isso também só é possível fazer num laboratório com condição adequada, com o laboratório NB3. Então, são inúmeras as possibilidades, né, que a multiplicação do vírus no laboratório nos abre, né? E claro que nós temos, né, no laboratório amostras que são consideradas amostras padrão, que são aquelas amostras de vírus que a gente faz um intercâmbio com outros laboratórios. Olha, a gente então reconhece amostras que já foram caracterizadas, né, bem conhecidas, que elas têm um comportamento que a gente espera, ou a gente presume, né, que já conhecidos. Então a gente mantém no laboratório e normalmente a gente mantém como um vírus em laboratório. A gente mantém em temperaturas extremamente baixas, como a do nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido, ele permanece a menos 196 graus. Então, os vírus são mantidos lá, super perto lá do zero absoluto, né? E lá eles se mantêm indefinidamente. Podemos mantê-los lá por todo o tempo, desde que a gente não deixe faltar nitrogênio líquido, né? Que isso é um outro problema que nós temos, às vezes, nos nossos laboratórios, né? Então, o pessoal tem que ficar atento, né? Mas o vírus mantido, então, a menos 196, ele se mantém indefinidamente. Em períodos menores, a gente não precisa manter prolongadamente, assim, por vários anos. Em períodos menores, a gente pode manter os vírus no que se chama ultrafreezers. São freezers que mantêm a temperatura a menos 70, menos 80 graus, né? E a essa temperatura também os vírus se mantêm por longos períodos, né? Então, a gente usa muito conservar os vírus a menos 80, né? Menos 70, menos 80. E quando a gente quer manter por mais tempo aí, uma amostra indefinidamente, a gente coloca no nitrogênio líquido. Quando a gente recebe uma amostra de um paciente, né? Ou uma outra amostra de um estudo de campo, por exemplo, nós estamos fazendo alguns estudos aí envolvendo identificar o SARS-CoV em, em águas, em águas, em águas residuais, né? Então, aqui na cidade de Porto Alegre, em algumas regiões onde tem córregos e tal, né, o pessoal vai lá e coleta amostras de água e nós pesquisamos a presença do genoma do vírus. A gente não precisa multiplicar o vírus, mas a gente procura pedaços do genoma do vírus. Então, essa é uma forma. Mas quando a gente quer manter essas amostras por mais tempo, nós mantemos, então, a menos 70 graus, né? Então, é assim que a gente mantém os vírus, ou menos 70 ou mais. Então, eles gostam muito de frio.
menos 20, que é a temperatura, digamos, menos 15, menos 20, a temperatura dos freezers domésticos, aí, alguns vírus não gostam muito, né? Tem os vírus maiores, vejam só, maiores, vírus de tamanho de 200 nanômetros, a gente chama maiores. Esses vírus maiores, como os vírus do herpes labial, né? Quem não teve já herpes labial, quem não teve, eu não lembro que teve, mas a maioria das pessoas já tiveram herpes em algum momento, né? Alguns têm repetidamente, causa aquelas reativações, né? Por causa das infecções latentes, que é outro assunto fascinante também. Eu adoro herpes vírus, adoro estudá-los, não de, Está não de ser convidado para vir infectado por falar ele. novamente É, de herpes para a gente, está convidado. É um assunto que é interessante, é ele um também assunto ainda não abordou fascinante. esse assunto. Eu Eu, gostaria de perguntar assim, qual é o maior desafio, né, para montar um laboratório de NB3, né? O espaço, além da legislação, claro que deve ser, né, bastante complicado para conseguir montar, mas o que dentro da legislação que fica difícil, o que impede dentro da legislação é o espaço, é o quê? Se eu comentasse um é, pouquinho disso para a gente. E a Fernanda também perguntou para a gente se o laboratório de NB3 tem privado, tem laboratório privado ou só público. É bom, a, é na a outra verdade, pergunta, Gleice, é a outra, é é, a outra. eu Essa já não, foi eu respondida. pessoalmente, ótima pergunta. Eu pessoalmente não conheço nenhum laboratório NB3 privado. Não, pode ser que haja, mas eu não conheço nenhum. E normalmente o que acontece é que os laboratórios públicos eles prestam serviço para as empresas privadas. Então, em vez da empresa investir 4 milhões aí em montar um laboratório, ela prefere pagar um valor muito mais baixo para fazer determinado estudo, né? Então, esse é um modelo que tem sido adotado e que nós também pretendemos adotar no futuro. Então, se alguma empresa privada quiser fazer algum tipo de avaliação que necessite o laboratório de biossegurança 3, então a gente cede o laboratório, né, mediante algum valor, né, a ser combinado, né, e aí então evita que a empresa privada tenha que construir um laboratório para ela, porque em geral eles têm uma, digamos, uma necessidade pontual, né? Então não valeria a pena construir um laboratório NB3, né? Então é nesse sentido, né? Qual E era a qual outra parte seria da pergunta, Janete? a outra parte foi que eu perguntei, né, qual foi o maior desafio, né? Sabendo que a Ah, legislação sim. É, provavelmente tenha, né, seus desafios, é. mas dentro disso, quais são os desafios? Na verdade, a legislação não é um problema para construir o laboratório, né? Porque as empresas hoje que trabalham com isso, não são muitas, né? Essas empresas elas seguem toda uma normativa que define como esse laboratório deve ser feito, né? Então, em geral, isso aí não é problema, né? O problema mesmo é conseguir recursos para pagar a construção desse laboratório, que é a etapa mais Cara, né? difícil, né? Claro, então Sim, imagino. a gente tem que sensibilizar várias pessoas, tem que buscar recursos através de projetos, tem que sensibilizar os nossos dirigentes, né? Na- Porque uma ideia dessas ela não é gerada só por uma cabeça, né? Então tem que ter várias pessoas que entendam qual o objetivo de a gente ter um laboratório desse tipo, né? Então esse laboratório ele tem que ser fruto de várias pessoas colaborando. A legislação ela tem um papel, digamos assim, para que de cumprimento de normativas que, em geral, as empresas que fazem esses laboratórios, eles já têm esses protocolos já prontos. Então, eles fazem e adaptam aquelas necessidades. É muito complicado, não é fácil construir um laboratório desse tipo, né? E, que tem também uma manutenção muito cara, né? É outro problema que nós temos, né? Então, não basta construirmos um laboratório, a gente tem que manter esse laboratório e para mantê-lo funcionando, né, tem um custo bastante elevado, né?
Então, esses são critérios que a gente tem que observar. E quem faz, digamos assim, a certificação de que esse laboratório é, de fato, o que pode atuar como laboratório NB3, é a Comissão Nacional de Biotecnologia, né? É a CTN-Bio, né? E muito desse trabalho, Janaina, para o pessoal do Rio de Janeiro, muito desse trabalho foi desenvolvido pelo pessoal da Fiocruz. Eles foram centrais em desenvolver as normas, os procedimentos que devem ser adotados e tal. Então, eles trabalharam muito e tem uma equipe que se dedica, né, a fazer, a definir quais são as normas que devem ser adequadas, que devem ser adotadas no laboratório NB3, né? Então, Bacana. é o papel da Fiocruz nessa caminhada aí, entre tantas outras aí, né, é muito importante. Sim, sim. E, professor, a gente entendeu, né, o que é o laboratório, a gente entendeu como entra e como sai, como esse profissional sai do laboratório depois que ele termina. É importantíssimo, né? Quando chega a hora de sair do laboratório, ele tem que retirar toda aquela indumentária, né? Que em geral são roupas, em geral não, tem que ser roupas autoclaváveis, né? Ele já, quando entrou, ele já havia deixado toda a sua roupa normal, né? Fora do laboratório, né? Então ele retira toda a sua roupa, coloca num container, num recipiente, que depois vai ser levado para autoclavagem, né? Vai ser esterilizado. E aí ele sai, antes de sair, ele toma banho, né? Passa por uma ducha, toma banho, e aí, então, na área já não de pressão negativa, ele pode colocar a sua roupa normal, e aí está acabado o serviço por aquele dia, né? Sim, Então, é um trabalho que requer, né, que as pessoas, né, todo dia, né, ao penetrar no laboratório, tem que tomar banho na entrada e na saída, né, para evitar que algum micro-organismo, algum agente possa ser levado nas roupas, né, ou no corpo da pessoa e ser levado para fora do laboratório. Então, é e isso. Além existe disso, também. claro, desculpe, Janaína, mas além disso, esse Eu que laboratório, peço desculpa. além disso, o laboratório tem também uns janelões, né, lacrados, mas umas janelas de tal forma que as pessoas fora podem ver o que está acontecendo ali dentro. Tá? Então, para ver a atividade que a pessoa está fazendo lá dentro. E se também, né, no aspecto, se houver algum problema com a pessoa lá dentro, ela pode sinalizar para alguém que está fora, né? E aí, então, para tomar alguma providência. Outra coisa importante é como mergulho, não se deve nunca mergulhar sozinho, né? Igual no laboratório NB3, a gente não deve também estar sozinho dentro do laboratório, a gente sempre deve ter outra pessoa junto, né? Que são detalhes importantes assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Porque se houver algum problema, algum pânico, a pessoa sozinha lá não fica muito limitado, né? Apesar das janelas lá, né? Porque tem que ter alguém olhando pela janela, e às vezes não tem lá, né? Então, tem esses pequenos detalhes. Para trabalhar no NB3, na verdade, se faz um curso. Todas as pessoas que vão trabalhar no NB3 recebem um curso, um treinamento, para que estejam aptos, né, a, a fazer a sua atividade sem risco, né, ou com o mínimo de risco possível dentro do laboratório. Sim, e precisa ter um perfil, né, também, né, porque não entra e sai, né, entra e tem que fazer toda a rotina, né, não pode ter uma pessoa com claustrofobia, por exemplo, não consegue ficar muito tempo dentro de um local fechado, assim, né, por mais que tenha janela ali que dê para olhar, mas está fechada, né. Tem que ter um temperamento, vamos dizer assim, que permita, né? O laboratório não é muito pequeno, né? É um laboratório grande, que tem mais de 100 metros quadrados, né? Entendeu? Então, ele é bastante grande, mas pode alguma pessoa se sentir, de fato, claustrofóbica lá dentro, né? Mas então, essas pessoas, elas devem evitar, né, o laboratório. Às vezes, não sabem que tem
Essa coisa vão descobrir depois, mas, enfim, isso aí não é, vou dizer assim, deve ser evitado, né, dentro do possível, né? Embora o curso deva ajudar bastante, né? Já para saber se a pessoa tem aptidão ou não, né? Para entrar num laboratório como esse, né? A outra pergunta que eu gostaria de fazer, né? Acho que assim já o pessoal que está aqui que perguntou, quem quiser participar, enviando uma pergunta para a gente, pode encaminhar. Não é muito nada mais do que a gente já conversou aqui, né? Mas, como o senhor falou, a gente pode terceirizar serviço para o laboratório de NB3, caso uma pessoa não tenha laboratório, né? E aí eu vou insistir um pouquinho, né? Porque mesmo que seja um laboratório específico para vírus, eu posso levar fungo, eu posso levar bactéria. Quando eu estiver trabalhando com vírus, a outra pessoa está trabalhando com bactéria ou não? Somente uma análise é feita por vez. E se tiver um acidente biológico, qual é a conduta a ser realizada dentro do laboratório? Ótimas perguntas. Bom, princípio, né, quando se está trabalhando com mais de um micro-organismo, sempre que possível, a gente procura evitar que trabalhem no mesmo tempo, né? Então, é possível fazer um trabalho determinadas horas, trabalhar com um agente e depois trocar para outro, né? Uma vez desinfetado, não tem problema nenhum se fazer isso, né? Não é recomendado trabalhar com dois agentes perigosos ao mesmo tempo, nunca é recomendado, né? Porque a chance de uma contaminação cruzada aumenta muito, né? Então, para evitar esse risco, melhor é não fazer isso. E caso haja algum acidente dentro do laboratório, né, também, claro, vai depender do tipo de acidente. Se for um acidente envolvendo uma exposição ao agente, aí a gente vai tomar medidas tentando controlar, usar um desinfetante apropriado, um detergente ou o que for, para combater esse agente, né, ou que a gente saiba que elimina esse agente, né? Tomar banho e lavar a região afetada ou a região do corpo afetada, né? Claro, toda a água que é utilizada para banho dentro da unidade, ela é também autoclavada, né? Então, nada que sai na água representa risco para a comunidade, ela só vai sair depois para o esgoto comum, depois de ter sido autoclavada, né? Então, isso também é outra razão de segurança ambiental importante, né? E se houver outros tipos de risco, como, por exemplo, queimaduras, né? Ou exposição, por exemplo, algo que haja pingado, que seja colocado no olho, exposição nos olhos também, né? Então, tem que ter um sistema para lavagem de olhos, né? E o sistema, se for queimaduras, então deve ter produtos, né, adequados para colocar sobre a região que foi exposta à queimadura, né? Então, esses são cuidados essenciais e importantes também para que o laboratório possa funcionar com o mínimo de risco possível, né? E o descarte do material utilizado sai por onde? Bom, ótima pergunta. Todo material utilizado, ele tem que ser autoclavado. Tudo que entra lá tem que ser autoclavado. Ele sai pelo que se chama uma autoclave de fronteira. Qual é a fronteira? A fronteira é a área interna do laboratório para a área externa. Então, tudo que for utilizado no laboratório passa por essa autoclave, né? Então, tudo que vai sair é autoclavado. Tudo que entra no laboratório, por sua vez, não é autoclavado, mas ele passa por uma, por um, agora me fugiu a palavra, por uma, por uma pequena caixinha Uma onde esse cabine, material. Oi? É, uma uma cabine, né? caixinha de isso, uma capelinha de passagem, onde a gente coloca o material que vai ser utilizado lá dentro, né? Fecha a porta e quando entrar lá a gente abre novamente a porta, né? Então, mas para a saída do material, todo o material deve ser autoclavado, senão não pode sair da unidade. Uma vez autoclavado, a porta interna se fecha e aí aquele material é retirado ali da autoclave de fronteira, né?
E, Agora, o professor, termo que eu havia esquecido, desculpe, Jané, a gente chama não, pode falar. uma palavra muito elegante, é um pass-through, né? Pass-through. Quer Ah, dizer, que sim, em inglês, passa através. Na verdade, é duas portinhas, uma que entra, depois a gente abre lá dentro. É o chamado pass-through, elegante, né? interessante, elegante, não conhecia, de verdade. Uma última, né, a gente já está finalizando, mas eu perguntaria, seria certo, porque quando eu penso em NB3, vou ser bem sincera, quando eu penso em NB3, eu penso em bioterrorismo. Tô, Bioterrorismo. o senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso, Porque claro. ali é como se assim, ali no NB3 tem que não deveria ter, né? O que é possível de bioterrorismo. Pode ser? É isso? Em tese, poderia ser, mas praticamente, pelo menos nas nossas condições aqui do nosso país, isso é muito pouco provável, né? Porque aqui nós não temos aí, vamos dizer assim, tendências a se envolver em conflitos que possam requerer atitudes bioterroristas. Isso é uma preocupação imensa nos países que estão envolvidos em guerra, nos Estados Unidos, por exemplo. Bioterrorismo é um assunto, é um mega tema, né, dos microbiologistas, né? Porque são tantas as possibilidades. Isso já foi usado também tantas vezes, né? A, a, o uso de ações bioterroristas, vamos dizer assim, é antiquíssimo, né? Porque já antigamente, antes de que se soubesse que existiam micro-organismos, o pessoal sabia, né, que colocavam lá um cadáver na fonte de água do inimigo e o inimigo ia, né, o pessoal que bebesse água daquela fonte do inimigo ia terminar com diarreias e muitos iriam morrer em função daquilo. Então, bioterrorismo não é nada novo, não, é super antigo. Foi usado também, né, na Primeira Guerra, foi utilizado especialmente, né, o Bacillus anthracis, né, do antraz, né, que os alemães na Primeira Guerra estavam utilizando ou pretendiam utilizar, e aí os ingleses construíram um laboratório que na época era chamado, né, um laboratório de biocontenção nível 4, superior ao nível 3 ainda, e construíram aquele laboratório lá em Salisbury, né, para tentar, né, buscar formas de controlar essa exposição à toxina do Bacillus anthracis, né, que é uma toxina terrível também, né? E, então essas guerras aí, o tétano, por exemplo, o Clostridium tetani, diz que é a toxina altamente perigosa em termos de terrorismo. 100 gramas da toxina tetânica poderia eliminar toda a humanidade, né? Então esses esses temas aí certamente poderiam, ou esses assuntos poderiam ser trabalhados, né, num laboratório de biossegurança 3. Mas, felizmente, até onde eu possa afirmar, pelo menos, nós não temos nenhum grupo trabalhando com isso, né? Não que não possa ocorrer, porque eventualmente, né, pode o pessoal, os militares são envolvidos, né, com essas questões de bioterrorismo, né, podem também se interessar por isso, né, como fazem em outros países, né, como foi o problema também do Bacillus anthracis lá perto da, logo perto daquele momento em que foram destruídas as torres lá do World Trade Center, né, em setembro de 2001, se eu não me engano, né? Sim. E logo em seguida houve várias cartas que foram distribuídas com toxina do Bacillus anthracis, né? Ou com o próprio Bacillus anthracis, né? Também é uma bactéria esporulada, fácil de multiplicar em laboratório, né? Em tese, né? Sim. E assim como também o vírus da varíola, que também é uma arma biológica importante, né? Que hoje em dia ninguém mais tem defesa contra a varíola, porque faz muitos anos que não nos vacinamos. Varíola foi erradicada em 1977, oficialmente em 1980, né? Desde então nós não temos mais varíola e agora então as pessoas não têm mais imunidade contra a varíola. Se nós tivéssemos uma exposição contra a varíola,
muito provavelmente a gente teria mortalidade que chegaria, quem sabe, a 90%, que é o que se estima que ocorreu, por exemplo, quando a varíola foi introduzida nas Américas. Então, as Américas ganharam de presente a varíola dos europeus por ocasião das conquistas. Mais adiante, eles se vingaram, porque dizem que os conquistadores levaram a sífilis para a Europa, né? Então, essas guerras biológicas são muito interessantes, né? Porque já existem há muitos anos e nem sempre são feitas por atitudes conhecidas ou por vontade própria, né? Às vezes acontecem esses acidentes, né? Mas, sem dúvida, a questão das guerras biológicas, por exemplo, né? A varíola, que é um potencial agente biológico muito importante, né? Disse que quando a União Soviética foi desmanchada, os trabalhadores do Instituto de Microbiologia da Rússia, muitos deles foram demitidos, e eles teriam sido contratados por países com tendências terroristas para multiplicar o vírus da varíola para usar como guerra biológica. Então, por causa disso, até hoje, os soldados americanos são ainda vacinados contra a varíola, pelo risco de serem atacados aí por varíola numa guerra biológica, né? Então, a gente tem isso. E claro que agora nós vemos a natureza está fazendo mais uma das suas guerrinhas biológicas com o monkeypox, que é o mpox, né? Que é um primo próximo do vírus da varíola, tão próximo que a vacina contra a varíola protege, né, contra, né, ou mais ou menos protege contra a mpox, né? Mas, enfim, o bioterrorismo existe. A natureza faz o seu próprio bioterrorismo também, lançando aí o SARS-CoV-2 em cima da gente, né? Também. Mas é para isso que a gente tem que estudar esses agentes, para tentar resolver esses problemas, né? Porque eles vão estar sempre presentes, seja por bioterrorismo voluntário, digamos assim, que nós felizmente não temos aqui no nosso país, espero que nunca Que não venhamos a tem. ter, mas Sim, seja por esse bioterrorismo gerado pela natureza, né? Que nós nos encontramos aí, nos deparamos com mais um agente para o qual a gente não tem defesa, né? Como foi o caso do sim. SARS-CoV-2 e como seria o caso do H5N1, né? Como foi agora com o mpox mais recentemente, né? E poderíamos citar outros tantos aí, o vírus de Marburg, vírus Ebola, vírus da febre de Lassa e vírus Sabiá, para citar um aqui do Brasil, né? E assim por diante. Então, nós estamos sujeitos aí a guerras biológicas advindas da natureza, não dos Da seres natureza. humanos, né, também, né? É, sim, E por sim. isso a gente Por uma trabalha questão de para tentar sobrevivência combatê-las. também. Por uma questão de sobrevivência também dos micro-organismos, né, que vão em questões climáticas, aí Claro, a gente começa a entrar numa série de, né, e vai exato. surgindo, né, É, e eles vão querendo exatamente, sobreviver. E como a gente começou exato. lá no início, né, que o senhor fala, né, como é bonito, né, os micro-organismos, tanto a natureza externa quanto interna nossa, né, que são os micro-organismos. Claro, e eles estão tentando se defender, se multiplicar, se replicar, não é? Aí o homem vai invadir ambientes onde eles vivem e outras espécies. O que poderia resultar? O que resulta mesmo, né? Eventualmente, algum deles infecta um humano, né? E aí a Sim, gente pode ou não ter uma pandemia, assim que então nada mais é do que a natureza lutando, né, pela sua perpetuação, né, de diferentes formas. verdade. Que é isso que fascina no nosso estudo, né, que a gente quer aprender mais e mais, mais e mais. Eh, Puxa eu vida, quero eu quero te agradecer, professor, imensamente pela sua presença aqui. Gostaria de convidar já para voltar outras vezes e aqui em público deixar o convite feito. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, né, os membros do canal. Se vocês quiserem se tornar membro, é só ir lá no YouTube e tem lá membro, aí vocês vão lá e tornam, porque isso ajuda a gente aqui na plataforma com o trabalho que a gente realiza, que é trabalhoso. E mais uma vez, muito obrigada. E na próxima live, provavelmente Marcos Vinícius vai estar aqui com a gente.
E em dezembro, no início de dezembro, a gente vai ter vários temas, né, bastante interessantes como esse de hoje. E, professor Paulo, a gente costuma terminar o canal com o palestrante deixando uma mensagem. O senhor pode fazer o convite, o senhor pode deixar a mensagem que você quiser. Se o senhor quiser falar aqui para o pessoal, pode. O contato do professor Paulo está aqui para o pessoal que quiser entrar em contato para vírus, sobre BNB3, para conversar com o doutor Paulo, está aqui. E aí o senhor pode fechar a live de hoje deixando alguma mensagem, recado, o que o senhor quiser. Muito obrigada mais uma vez. Claro. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, Janaína, a oportunidade de conversar contigo e com os ouvintes aí, com o Cleiton e os ouvintes que estão conosco aí, né, conversar sobre esse assunto do qual a gente gosta tanto, somos apaixonados, né? Antes de entrarmos aqui no ar, a gente estava conversando, eu e Janaína, dizendo, a gente nunca deixa de ser professor, a gente continua sendo professor e pesquisador, em particular, toda a vida, né? Porque cada dia que surge algum assunto interessante sobre vírus, sobre aquilo, a gente naturalmente vai olhar, né? E esse espírito, né, esse entusiasmo é que eu acho que move a gente, move a pessoa, faz com que a gente queira, né, estudar um assunto, né? A gente, em princípio, também outro comentário que eu fazia com a Janaína é que nós somos professores, funcionários, né, de universidade, nunca vamos ser ricos, mas a gente se diverte de outras formas, né? Não vamos ganhar dinheiro, mas nós vamos nos divertir aí formando gente, né, que ajudando as pessoas a desenvolver as suas formas de pensar, de ver a ciência, de compreender como a ciência é hoje, né? É, e eu sei bem, e como muda isso, porque ao longo desses 46 anos a gente tem visto tantas mudanças, né? Me lembro logo que eu me formei, sonhava assim, como será o genoma de um vírus? E hoje é a coisa mais fácil identificar um genoma do vírus, né? Mais fácil, digamos, não tanto, mas é bastante simples hoje em dia se identificar um genoma viral, né? E, então, essa questão, eu gostaria de deixar essa mensagem, que vocês tenham um entusiasmo, que vão buscar um tema, seja vírus, seja o que for na microbiologia, todos eles são fascinantes, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai querendo aprender mais sobre aquele tema e a gente vai notando esse crescimento que é maravilhoso, né? E caso algum de vocês queira conversar comigo, ou me mandar uma mensagem, ou mesmo que seja para me xingar, não tem problema. Pode mandar uma mensagem, Não, não né? Ou pode, se não quiser pode. conversar comigo, ou, ou quem sabe, né, que eu possa apresentá-los aí a algum laboratório das pessoas que a gente conhece aí ao longo dessa carreira, que são muitos, né? A gente terá muito prazer em ajudar todos vocês aí, e eu só posso então agradecer essa oportunidade e deixar com vocês assim o meu obrigado pela paciência de vocês estarem aqui há mais de uma hora aqui conversando, né? Para mim foi maravilhoso, porque o tempo passou super rápido, né? Porque quando a gente está falando sobre algo que a gente gosta, né, Janaína? O tempo passa super rápido, né? E eu Sim, espero que eu possa ter passado uma mensagem de motivação para vocês, antes de mais nada, que vocês se motivem a estudar, a compreender porque nós precisamos muito mais gente ligada, estudando, fazendo pesquisa em diferentes áreas, em particular na nossa área da microbiologia, né? Isso vai ser importante para o Brasil, importante para nós pessoalmente também, né? E é importante para todos nós, né? Muito obrigado, Janaína, eu agradeço muito. Boa noite a todos vocês e fico sempre à disposição se quiserem falar sobre outros assuntos, herpes vírus também, maravilhoso, outros vírus também. Será sempre um prazer. muito obrigada. Gente, tchau para vocês, professor. Foi excelente conversar com o senhor. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa Obrigado a vocês. noite. Boa Boa noite, um noite. grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.